Olá, tudo bem? Saudações, seja bem-vindo a este vídeo. Que a graça e a paz do Senhor preencha a sua vida. Quero te convidar para agora passarmos alguns minutos estudando a palavra de Deus, ok? Você topa? Se topou, vamos começar com uma oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, agora vamos passar alguns minutos estudando a Tua Santa Palavra. E Senhor, eu te peço que o Senhor conceda o Espírito Santo a mim, para que Ele conduza os meus lábios e dirija esta pregação. E peço que o Espírito Santo dê entendimento ao meu irmão ouvinte, ou à minha irmã ouvinte. Que ele possa dividir o entendimento conosco, para juntos aprendermos mais da Tua preciosa palavra. Esta é minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Esse será o primeiro estudo. E em breve eu gravarei mais vídeos dando continuidade aos estudos bíblicos, ok? Pois bem, para começarmos, aqui tem uma pequena apresentação da Bíblia que diz, eu vou ficar olhando para cá, porque o guia que eu estou seguindo está desse lado, ok? Diz assim: a Bíblia é um livro diferente dos demais livros. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca que contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores de diferentes culturas, origens e ocupações, durante um período de 1600 anos, até ser concluída toda a Escritura. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico. Saiba que o Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico, mas com poucas partes escritas em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E depois disso, com o passar do tempo, a Bíblia foi sendo traduzida para diversas partes do mundo. Agora, vamos abrir a palavra para conhecer mais dela. Pois bem, aqui já começa com uma pergunta que diz: como foi registrada as palavras de Deus neste livro? Como foi que Deus trabalhou para que a palavra dele chegasse até em nossas mãos? Vamos ver? Convido você a abrir no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Se você não achou, pause o vídeo e quando encontrar, continue comigo. Êxodo capítulo 17, verso 14 diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Você percebeu o que Deus disse no início do verso? Deus falou: escreve isto para a memória num livro. Ou seja, Deus disse a Moisés: olha, escreva o que eu vou te dizer. E assim Moisés fez. Veja também comigo Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, verso 4 diz: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Olha só, Jeremias chamou a Baruque e disse: olha, escreva tudo o que Deus me disse. E assim Baruque fez. Escreveu todas as palavras que Deus tinha dito a Jeremias. Vá também comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 10 e 11 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim
grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só o que Deus falou para João: o que vês, escreve em livro. Eu poderia mostrar mais versos para você, mas eu só mostrei esses 3 para você entender o seguinte. A pergunta foi: como foi registrada as palavras de Deus neste livro? E a resposta é que Deus falava com os homens e os homens escreviam tudo. Tudo que Deus dizia, eles escreviam. Assim foi registrada as palavras de Deus para nós. Só um detalhe: a Bíblia não veio desta forma lá da antiguidade. Antigamente, a palavra de Deus foi escrita em rolos ou pergaminhos. E com o passar do tempo, como as coisas foram se modernizando, então as escrituras de Deus foi passada para este livro que conhecemos como a Bíblia. Ok? Vamos prosseguir. A segunda pergunta aqui é: tem pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita por qualquer homem, e por este motivo tem pessoas que duvidam da palavra de Deus. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Tem pessoas que dizem: a Bíblia foi escrita por qualquer homem. Mas será mesmo que os escritores da Bíblia eram homens quaisquer? Será que foi qualquer pessoa que escreveu? Pois bem, vá no livro de 2 Pedro, pouco antes aí de Apocalipse. Volte em João, volte 3 João, volte 2 João. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Perceba que Deus deixou escrito através do apóstolo Pedro. Percebeu? Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, meu irmão, saiba, quando você ouvir por aí alguém dizendo: a Bíblia foi escrita por qualquer homem, olha, saiba que isso é uma mentira e não dê crédito a isso. Ok? Porque não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Foram homens obedientes, homens que se esforçaram em ser fiéis com Deus. E então Deus usou esses homens para escrever a palavra dele. Então saiba que toda a palavra de Deus foi direcionada por ele, através desses homens. Ok? Avançando, a terceira pergunta aqui é: tem pessoas que dizem que não podemos depender somente da Bíblia como regra de fé. Então será que existe outra palavra acima da palavra de Deus? Será? Será que existe outra palavra acima da Bíblia? Pois bem, vamos ver o que Deus deixou escrito em Salmos 138. Vá lá comigo. Salmos, capítulo 138, versículo 2. Salmo 138, verso 2 diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Veja só, precisamos de outro verso para provar que a Bíblia basta como regra de nossa fé? Não precisamos. Veja o que o salmista Davi disse: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Esse versículo de Salmos deixa bem claro que a palavra de Deus basta como regra de nossa fé. A palavra de Deus basta porque a palavra de Deus está acima de tudo. Ok? Adiantando aqui,
Vamos entrar na quarta pergunta. Diz o seguinte: tem pessoas que também dizem que a palavra de Deus está mudada atualmente. Eu já ouvi isso. Você já ouviu? Se ainda não ouviu, em algum momento você ouvirá isso. Tem pessoas que dizem: a palavra de Deus está mudada. A palavra de Deus não é mais a mesma coisa que antigamente. A palavra de Deus está cheia de contradições. Eu já ouvi isso. Pois bem, será mesmo que é verdade essa conversa? Ou será que Deus ainda preserva as santas palavras dele? Convido você a abrir no livro de Isaías. Um pouco à frente. Isaías capítulo 40, verso 8. Diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Veja o que Isaías disse: seca-se a erva, ou seja, a erva chega no seu fim, a sua flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Não se pode mudar. Leia comigo também Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 35. Veja o que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só, palavras do próprio Jesus. Passará o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, o céu e a terra passaram? Claro que não. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então saiba, quando você ouvir por aí que a palavra de Deus está mudada, que não é mais a mesma coisa que ele escreveu há milhares de anos atrás, saiba que isso é uma mentira. Isso provém do próprio Satanás, que coloca nas cabeças das pessoas para que elas não creiam na palavra de Deus. Mas saiba, que Deus escreveu há milhares de anos atrás, ainda continua sendo a mesma escritura. Creia nisso. Vamos avançar aqui para a quinta pergunta, que diz: o que Jesus disse a respeito da palavra do Pai? Vamos ver o que Cristo disse a respeito da Bíblia. Abra comigo em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, o próprio Cristo disse: a palavra de Deus é a verdade. Então, de acordo com este verso de João 17, verso 17, Cristo deixou claro que a palavra de Deus é a verdade. Então, em meio a tantas pregações distorcidas que ocorrem por aí, o nosso dever, o meu dever e o seu dever é sempre estudar a palavra de Deus, porque é estudando que iremos descobrir os ensinos verdadeiros de Cristo e assim saber a direção correta. Amém? Para nós não ficarmos enganados, quem prega a verdade, quem prega a mentira, nosso dever é examinar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Muito bem, vamos avançar aqui para a sexta pergunta. Diz o seguinte: por que muitos estudantes não conseguem entender a Bíblia? Essa pergunta é interessante, e isso é fato. Porque muitos estudantes, muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender. Leia comigo Mateus. Volte no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca.
publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Sabe onde está escrito isso? Está escrito em Salmo 78, verso 2. Vá lá comigo. Abra aí Salmos, capítulo 78, versículo 2. Está escrito: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A mesma coisa que acabamos de ler em Mateus. Percebeu? Aqui são palavras do próprio Cristo. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Meu irmão ou minha irmã, a Bíblia não é um livro comum como os demais. A Bíblia não é um livro que se pode ler de qualquer forma. Quando estudamos a Bíblia, precisamos meditar com paciência. Devemos ler com calma, paciência e examiná-la com cuidado, porque a Bíblia é um livro enigmático e enigmas são coisas difíceis de entender. Por isso que é difícil de entender a Bíblia. É difícil, mas não é impossível. Todos nós, eu e você, todos nós podemos descobrir a verdade e entender claramente a palavra de Deus, desde que passemos tempo estudando a Bíblia. Ok? Amém? Então que nós possamos passar tempo meditando nesse livro aqui com calma e estando em comunhão com Deus. Porque é estando em comunhão com Ele que Ele nos concederá um entendimento. Ok? Vamos avançar para a sétima pergunta. A sétima pergunta diz: o que atrapalha as pessoas de entender a palavra de Deus? Essa pergunta aqui complementa a anterior. O que atrapalha as pessoas de entender a palavra de Deus? Abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebeu o que o apóstolo Paulo disse? As coisas de Deus, as coisas espirituais a respeito de Deus, nós só conseguimos entender se vivermos em espírito, se vivermos em comunhão com Deus. Percebeu o que o texto disse? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não entende as coisas de Deus. O que é o homem natural? O homem natural é aquela pessoa que mal jejua, que não ora direito, que não medita a palavra de Deus com paciência, e isso é o principal. Quando estudamos a palavra de Deus, precisamos examiná-la com calma, com paciência, e que não busca uma comunhão diária com Deus. Esse é o homem natural, é aquela pessoa que não se aprofunda nas coisas espirituais. Então, quando uma pessoa não se aprofunda nas coisas espirituais a respeito de Deus, essa pessoa não consegue entender nada sobre Deus e não consegue entender nada da palavra dele. Então, o que atrapalha alguém de entender a Bíblia é falta de comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos ou minhas irmãs, para nós termos entendimento claro das Escrituras de Deus, eu e você precisamos ter comunhão diária com Ele. Comunhão em jejuns, orações e estudo diário. Porque nós mantendo comunhão com o Senhor, Ele nos concederá o entendimento que precisamos. Amém? Então que eu e você possamos ter essa comunhão com Ele diariamente.
Vamos avançar agora para a oitava pergunta, que diz o seguinte: os estudantes necessitam do que para entender a Bíblia? Do que as pessoas precisam para entender a Bíblia? Leia comigo Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 26 em diante. Diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Você percebeu o que esses versos estão nos ensinando? A pergunta foi: os estudantes necessitam do que para entender a Bíblia? E a resposta é que os estudantes, ou os iniciantes, necessitam de ajuda. Primeiramente, temos que pedir em oração a ajuda de Deus, para entendermos a palavra dele. Agora, se alguém não consegue entender nada das Escrituras, é porque o espírito dessa pessoa não está pronto para entender certas coisas. E assim, Deus envia pessoas que têm um espírito mais preparado, ou seja, Deus envia pessoas que são mais estudadas, pessoas mais estudadas. Ele envia essas pessoas para ajudar, para ensinar aqueles que não entendem. Entendeu? Assim como Deus enviou Filipe até este eunuco para explicar a palavra, assim também Deus envia pessoas sinceras para ajudar aqueles que desejam conhecer a verdade. Então, meu irmão ou minha irmã, se você lê e relê a Bíblia e não consegue entender nada, ore a Deus e peça a Ele que te envie pessoas como Filipe, pessoas fiéis a Ele. E com certeza Ele vai te enviar ajuda. Com certeza Deus vai enviar pessoas que vão te ensinar a verdade e a direção correta. Amém? Vamos avançar para a nona pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual é a maneira correta? Por onde devemos começar? Pelo Novo Testamento ou pelo Antigo? Pois bem, a Bíblia dará essa resposta. Leia comigo Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 27, que diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vou fazer um breve resumo para você entender melhor. Aqui nesse contexto, apresenta dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. E eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido com Jesus Cristo. De repente ali Cristo se aproxima deles e pergunta: olha, vocês estão conversando sobre o quê? E eles começam a falar para Cristo, né? Ora, só você que não sabe o que aconteceu a Jesus Cristo, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. E então eles começam a explicar. Ele morreu já faz 3 dias e nada da presença dele e tal. Depois que eles disseram isso a Cristo, Jesus começou a repreender a incredulidade daqueles homens. Leia comigo o verso 25.
Quando eles falaram com Cristo, olha a resposta dele. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Cristo começou a repreender aqueles homens. Olha, vocês são lentos na fé. Vocês são devagar, vocês não entenderam tudo o que os profetas disseram a respeito do Cristo. Vocês não entenderam que o Cristo precisava padecer, sofrer muitas coisas para entrar na sua glória. E assim Jesus falou, começando por Moisés, já falava a respeito do Cristo. Isso nos ensina, meus irmãos, que esses dois discípulos aqui, eles esperavam um Cristo diferente. Eles achavam que Jesus Cristo iria vir governar Israel, iria defender Israel dos romanos com tirania, com bravura. Mas esse não era o Cristo. Quando Cristo veio e viveu mansamente, humildemente, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, eles ficaram sem entender, porque esse não era o Cristo que eles esperavam. Eles não entenderam a respeito do ministério de Cristo. E se eles não entenderam, significa que eles não observaram o Antigo Testamento direito. Pois é, para eu e você, meus irmãos, para nós entendermos melhor a respeito do ministério de Cristo e para nós compreendermos melhor o Novo Testamento, precisamos começar estudando pelo Antigo Testamento. Porque é lá no Antigo Testamento, começando por Moisés, que começa a explicar sobre Jesus Cristo. Então, a forma correta de estudar a Bíblia é começando pelo Antigo Testamento. Por aí tem muitos pregadores que dizem que o Antigo Testamento foi abolido na morte de Cristo. Mas saiba que isto é uma mentira. Porque o próprio Jesus disse que não veio abolir o Antigo Testamento. Cristo disse isso. Leia comigo Mateus. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Veja o que diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Olha só, perceba. Quando Cristo disse profetas, ele se referia ao Antigo Testamento. Então, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só, grave bem o que Cristo disse, irmão. Até que o céu e a terra passem. O céu e a terra passaram? Claro que não. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Então saiba, quando você ouvir por aí que o Antigo Testamento foi excluído na morte de Cristo, saiba que isso também é uma mentira. Porque nada do Antigo Testamento caiu por terra. Nada. Somente o sistema cerimonial. O sistema cerimonial foi abolido. Porque Cristo era a verdadeira, Cristo era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Tudo que existia na lei cerimonial era a sombra de Jesus Cristo. E quando ele veio e morreu na cruz, aquelas coisas perderam valor. Fora isso, tudo no Antigo Testamento continua em vigor. Então a maneira correta de estudar a Bíblia é começando pelo Antigo Testamento, como Cristo disse aqui em Lucas 24. Ok? Vamos continuar. Agora a penúltima pergunta. Toda a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada por Deus ou somente algumas partes? O que você acha?
toda a palavra é inspirada por Deus ou somente algumas partes? Leia comigo 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então saiba, de Gênesis até Apocalipse, não existe nenhuma parte escrita por vontade humana. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok? Agora a última pergunta aqui é: que benefício a palavra de Deus oferece a nós? O quê? Que benefício a palavra de Deus oferece a mim e a você? Vamos ver? Leia comigo Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 11. Está escrito: Dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Percebeu o que Deus disse? Deus está dizendo aqui que aquele que obedecer os juízos e os estatutos dele, esse viverá. Ou seja, Deus está prometendo a vida eterna àqueles que obedecerem a palavra dele. Leia comigo também João capítulo 6, versículo 63, que diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Percebeu, meu irmão? A pergunta foi: que benefício a palavra de Deus oferece a mim e a você? De acordo com esses dois versos que lemos, a palavra de Deus é vida. Deus, ele promete conceder a vida eterna a todos aqueles que decidirem obedecer a palavra dele. Então, aquele que viver obediente à palavra do Senhor receberá a vida eterna como benefício. Amém? Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então saiba que a palavra de Deus é vida para nós. Aqui terminamos o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Nesse estudo observamos juntos que os escritores da Bíblia foram homens inspirados por Deus. E também vimos juntos que a palavra de Deus é eterna, que Deus escreveu há milhares de anos atrás, continua sendo a mesma escritura. E nessas escrituras podemos confiar, porque são palavras de vida, deixadas pelo Senhor, que é justo e fiel. Amém? Vamos orar para encerrar? Oremos. Senhor nosso Deus, aqui terminamos o primeiro estudo bíblico. Nós vimos juntos que a Tua palavra permanece intacta. A Tua palavra é eterna. As Suas Escrituras dizem isto. Então, Senhor, põe em nosso coração as Tuas palavras e nos ajuda a confiar em Ti todos os dias. Que o Senhor possa colocar em nosso coração a Tua santa lei, para que nós possamos viver andando no caminho que o Senhor traçou para nós. Senhor, conduza nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, que Deus abençoe a sua vida e peço que você possa curtir e compartilhar esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e repasse meu canal para me ajudar
a crescer, porque estou iniciando aqui no YouTube, ok? Em breve continuaremos estudando a palavra de Deus, ok? Deus abençoe a você e até o próximo estudo.